Então, meus irmãos, como foi dito, o nosso tema é gratidão. Que palavra bonita, que palavra maravilhosa, que muda a nossa vida, muda o nosso sentimento quando a gente passa a exercitá-lo no nosso dia. Então, quanto mais vezes possível você puder dizer gratidão, por menor que seja a ação, diga gratidão. Traz uma paz muito grande para a gente. Então, na imagem, a gente vê uma árvore, uma região assim. Essa árvore está até um pouco torta ali, mas vocês percebem que ela não vai cair, porque ela está enraizada naquele solo. Apesar da parte de fora estar parecendo que vai cair, a gente sabe que ela não vai cair, porque a raiz dela está muito forte. Então, aqui ele fala o seguinte, que a vida de uma árvore depende do solo onde suas raízes encontram-se findadas. Então, a gente ouve muitas vezes, né? A árvore, o que mostra se essa árvore está forte, se essa árvore está viva, não é aquilo que ela coloca para fora, mas a raiz dela que está ali dentro, como ela está firme naquele solo. E a nossa vida não é diferente de uma árvore. Então, a árvore dá frutos, a árvore dá flores, a árvore ela traz beleza, ou ela pode trazer espinhos, pode trazer dor. E nós somos a mesma coisa. Nós podemos trazer luz, trazer paz, palavras de apoio, ou semearmos o ódio, a discórdia, o rancor, a inveja, a maledicência. Então está aqui, ó. Da mesma forma, a vida de cada pessoa depende do solo onde suas raízes existenciais estão fincadas, estão colocadas. Então, se você tem uma base sólida, o seu espiritual sólido, se você entende o seu papel aqui, se você está conectado com Deus, com a espiritualidade amiga, ou se você não é espírita, você frequenta uma outra religião, mas que você está com essa sua base firme nesse local, com os propósitos do Cristo, de fazer o bem, de semear o amor por onde você passa, com certeza essa sua raiz está muito forte, muito saudável. E dessa forma você está semeando o quê? Está semeando a paz, o amor, por esse caminho onde você percorre, para essas pessoas que estão tendo contato com você. Então, para que uma existência seja plena, é necessário que este solo seja rico em gratidão e alegria. Certo? Então, para que nessa nossa existência seja uma existência alegre, feliz, que a gente possa cumprir a nossa missão, que a gente possa se sentir satisfeito, por mais difícil que seja, de repente, a caminhada, mas que você sinta uma paz de espírito, entenda que o que você está passando é algo que foi escolhido do plano espiritual e que você vem desempenhar na Terra, nesse planeta. Então, se você está com o seu solo forte, fortificado, por mais dura que seja a sua caminhada, a sua raiz está firme, você vai aguentar aquele vendaval, aquela tempestade, aquela chuva forte que chega até você, como uma árvore que está com a sua raiz forte, também suporta um vendaval. Então, da mesma maneira, nós devemos ser. Aí aqui ele faz uma comparação sobre prédios, né? Por entre dias e noites nós nos equilibramos, como são os prédios. Os prédios são construídos com alicerce forte e ele se equilibra ali. Então, para nós não é diferente. Às vezes, um dia, uma semana, a gente está melhor, está mais forte, está mais fortificado, está mais concentrado, a nossa energia está melhor. De repente, numa outra semana, por conta de uma situação ou outra que possa ter mexido com o nosso equilíbrio, a gente não está tão legal, às vezes você não está propenso para conversar, até mesmo para ouvir uma situação, ou, essa semana eu não estou bem, eu não vou na casa, ou eu vou ficar mais refugiado no meu quarto, trancado em casa. Então, o edifício representa isso, ele está ali, está no equilíbrio forte, e nós devemos ser como edifícios, estarmos ali equilibrados, apesar de mais alta que seja essa altura. E aí ele mostra aqui, ó, que a gente percorre ruas, avenidas, calçadas e cruzamentos. A gente passa o dia inteiro, a nossa vida, a nossa encarnação, a gente passa fazendo essa caminhada, passa por um obstáculo por cima dele, desvia de outro, às vezes trompa no obstáculo e volta para trás e fica com cara de choro, sem saber o que fazer, aí você pede
a ajuda da espiritualidade amiga, pede ajuda de Deus, ou às vezes, antigamente, né, como foi meu caso, se revoltava, meu Deus, por que que isso acontece comigo? E os outros têm uma vida mais fácil. Mas é isso, é a nossa caminhada. Então, a gente também percorre, como é uma cidade, você tem vielas, você tem ruas, você tem avenidas, você tem praças, e a nossa vida não é diferente, a gente também percorre esses caminhos, às vezes mais sinuosos, às vezes mais retos. Então, tão depressa nos movimentamos que raramente encontramos tempo para a poesia das nuvens, para a beleza da vida. Então, a gente vive, sabemos, a gente vive cada vez mais nessa correria, um monte de coisa para fazer, é trabalho, é filho, é escola, é estudo, é capacitação, é a dedicação da nossa parte religiosa, mas muitas das vezes a gente não percebe a beleza que a gente tem numa rosa, no fundo da sua casa que ela está florescida, ou num hibisco que você abre a porta da sua casa e de repente você se depara com aquela planta bonita ali. Fala, nossa, mas como que eu não reparei isso? Ontem mesmo, hoje estava voltando à academia de manhã, a pé, passei em frente a uma casa, vi uma planta bonitinha, dessas que você arranca um galho, planta e ela pega. Tipo isso, que fica um monte dela. E ela é a coisa mais linda, ela é uma folha, dá uma flor muito bonita. E aí me chamou a atenção, falei, nossa, olha só, no meio desse terreno baldio praticamente aqui, essa planta está trazendo toda essa beleza. Então, que a gente possa ter essa percepção, por mais corrida que seja a nossa vida, por mais atarefada que ela seja, que a gente possa, no momento que a gente puder, olhar para a beleza de uma planta, olhar um pássaro cantando numa árvore, uma mãe feliz com um filho, uma filha, certo? Que a gente possa olhar para o céu uma noite de luar e falar, meu Deus, que coisa boa ter essa visão, né? Sabemos que muitos irmãos não têm essa capacidade, não conseguem. Então, os mistérios que repousam no céu, acima das nossas cabeças e no coração, que em cada peito se palpita. Então, a gente sabe que tudo que está acontecendo é porque a gente precisava passar por isso. E que a gente possa ter essa nossa passagem, com esse esclarecimento que nós já temos, que a gente possa ter essa passagem mais feliz, mais alegre, ser mais grato por que está acontecendo. Por mais difícil que é a situação, agradeça e olhe para as coisas boas que tem. Agradeça. Gratidão, gratidão, Senhor. Gratidão pela oportunidade de estar aprendendo com isso. Às vezes está difícil a situação, vire e fale, meu Deus, o que eu preciso aprender com essa situação? Me mostre, porque com certeza é algo que eu não tenho resolvido dentro de mim, ou é algo que eu tenho que aprender para ajudar uma outra pessoa ali. Então, volto a dizer para vocês, gratidão por tudo, gratidão por vocês estarem aqui. Sempre quando eu vou começar algum estudo lá na nossa casa, eu agradeço as pessoas que estão lá pela oportunidade que elas estão me dando de falar para elas, que para mim isso é gratificante, certo? É uma maneira que eu tenho de poder trabalhar a minha mediunidade. Então, o que significa estar no mundo, participar por algumas breves décadas das dores e das alegrias da vida terrena. Então, o que significa isso, meus irmãos? Uma oportunidade que a gente está tendo. Lá em cima, quando nós voltamos, com certeza nós precisamos retornar para corrigir algumas outras coisas que nós fizemos de maneira errada, né? Ou que precisamos voltar para ajudar outros irmãos também. Então, gratidão por essa oportunidade. A gente está aprendendo com isso. Gratidão por existir a internet, que nos permite hoje essa conexão. Eu estou aqui no meu escritório trabalhando e vocês estão nas suas casas me ouvindo e estamos todos aprendendo juntos. Então, gratidão por essa evolução que nos foi permitida. Então, é preciso refletir sobre a vida que nos foi contemplada. Então, meus irmãos, se tudo que acontece hoje na nossa vida nada mais é do que fruto dos nossos pensamentos, das nossas escolhas. Nada, nada, absolutamente nada, foi algo que a gente não criou. É difícil você entender um pouco isso quando você não estuda a questão espiritual ou não tem um pouco de conhecimento de programação neurolinguística. Mas quando você passa a estudar tanto um quanto o outro, você começa a ver que é resultado da sua ação, é ação e reação, é a lei da semeadura, é a lei da atração, não tem como ser diferente. Você plantar uma coisa e semear outra, é impossível, não tem como ser. Então, eu volto a dizer,
tudo que acontece na nossa vida, na nossa existência, seja de coisa boa ou ruim, é porque em algum momento a gente idealizou isso no nosso cérebro e a gente trouxe para o nosso campo físico para a gente realizar. Em direção a que nos movemos, o que representa o amanhecer de um novo dia. Que direção a gente deve se mover? Aí fica essa pergunta para cada um de vocês. Cada vez mais para o caminho do bem, para o caminho do Cristo, dos nossos mentores. Apesar de ter o dia a dia corrido, temos a questão material, precisamos trabalhar, pagar conta, criar o filho, pagar estudo, enfim, se alimentar, tudo isso, mas sempre, sempre eu levo isso muito em conta, essa questão, onde que eu quero ir, qual que é o meu caminho, eu sei para onde eu quero chegar, eu sei aonde eu vou conseguir isso. Então, essa é uma meta que você tem que traçar, e que cada amanhecer seja um amanhecer melhor ainda, dentro desse seu plano que você desenhou, que seja um plano voltado para o bem, certo? Então, que cada amanhecer seja um amanhecer melhor, que possamos ter essa concepção de acordar de manhã e falar, obrigado, Senhor, é mais uma oportunidade que o Senhor está me dando hoje aqui. Então, faça desse dia como sendo a sua última oportunidade. Sabemos que tem dias mais difíceis para todos nós, mas que possamos minimamente fazer nesse dia muitas coisas boas, para que quando chegarmos à noite, olha, acho que eu fiz mais coisas boas do que coisas que não são consideradas tão boas, que me dediquei mais à questão de ajudar o próprio meu umbigo. Então, como desentupir nossas artérias das mesmices do dia a dia para que nelas a vida possa fluir plena? Como que a gente faz isso, meus irmãos? Através de leitura, através de palestras, de estudos, de lives, há uma infinita gama de informação. O Adão sempre fala, Alessandro, no meu tempo lá atrás, a gente não tinha nem obra, ou quando tinha obra, ela era muito inacessível para a gente, porque a gente não tinha dinheiro na época para comprar. Então, uma pessoa tinha, passava para o outro, aí um conseguia tirar xerox, e assim eles iam estudando. Hoje a gente tem um monte de coisa, audiobooks na internet disponíveis, totalmente gratuitos, e quando eles são vendidos, geralmente são um preço muito em conta, certo? Então, não nos falta a oportunidade de a gente praticar e fazer com que essa nossa vida, cada vez, ela seja mais plena. Então, essa existência terrena, quão frágil, efêmera e incerta. Então, a gente não tem certeza de nada nessa vida. A única certeza que a gente tem é que uma hora nós vamos partir. Então, que a gente possa, cada dia, como eu sempre tenho falado, dentro da sua organização social, que você possa estar praticando o bem, ajudando as outras pessoas, fazendo algo para melhorar a vida de outra pessoa, não apenas a sua, que a gente tem o costume de primeiro melhorar a nossa para depois ver o outro. Então, que a gente possa fazer as duas coisas. Ah, se quer melhorar a sua vida, ok, entendo perfeitamente, mas ajude o outro. Faça, de alguma maneira, ajude a outra pessoa. O Celso tem um trabalho maravilhoso aqui, eu admiro muito ele sempre, na correria dele que ele tem, como empresário que ele é, mas ele pega, quando ele está com horário, ele pega a caminhonete dele e carrega algumas doações e vai até as casas das pessoas fazerem a doação. Olha que trabalho bonito. Então, que a gente possa fazer sempre, sempre. Eu consigo fazer uma live, legal, Alessandro, ótimo, está ajudando. Consigo fazer a entrega de uma doação, maravilhoso, consigo lá ajudar em sacar a cesta básica, consigo ajudar a limpar o salão, consigo trabalhar com doações. O que não nos falta são oportunidades. Pelos vagões da existência, passaremos sem saber por quanto tempo. Então, a gente está aqui, a gente não sabe quantas vidas nós já tivemos lá atrás, para nós chegarmos a essa condição que nós estamos hoje. Então, vejam a situação, né? E nós sabemos quantas outras vindas aqui, ou em outros planetas, nós devemos voltar, ou ir, para que a gente possa finalmente chegar um momento e falar, olha, você cumpriu a sua missão, hoje você tem essa elevação maior que você pode, né, ou quando voltar para uma missão muito maior. Então a gente não sabe. Então por isso que eu falo, façam, façam, façam. A gente não sabe se amanhã de manhã, se amanhã eu teria essa oportunidade de voltar a fazer uma live com vocês. O que sabemos sobre o infinito?
que o céu acolhe, sobre os mistérios que os corações entesouram. Meus irmãos, então fica aqui também essa pergunta: o que que é esse infinito? Quão grande é esse infinito? Né? Então, que nós possamos fazer parte desse infinito, mas que nós estejamos lá com o coração puro e aberto, trabalhando por um mundo melhor, trabalhando pelas almas tão necessitadas, que nós sabemos que nós também já fomos em outras existências, e que o Pai nos deu a gratidão, a bênção da gente estar aqui novamente, de poder estar se recuperando e ajudando outras pessoas. Então, recordar a cada nova manhã que esta existência terrena é, antes de mais nada, dom e graça. Então, como eu disse, se é um dom, é uma dádiva, é algo que a gente fez para merecer também voltar para cá. Assumimos o compromisso com a espiritualidade e nós viemos. Se nós estamos conseguindo cumprir tudo que a gente assumiu lá, não sei, vamos saber só quando voltarmos, mas que nós possamos fazer o nosso melhor. E de graça, que isso é muito importante. Então, que a gente possa fazer sem estar se preocupando se aquilo que a gente está propiciando para as outras pessoas está sendo divulgado numa rede social para as outras pessoas verem, se os outros sabem o que eu estou fazendo, e muito mais grave ainda, cobrar por aquilo que nós fazemos. Então, que a gente faça tudo isso de graça, que esse é o nosso papel, porque de graça nós também recebemos as bênçãos do Pai. Cada novo dia, apesar das suas inevitáveis lutas e provações, é um precioso presente que deve ser acolhido com gratidão e alegria. Olha só, que lindo isso. Então, como ele mesmo falou, apesar da dificuldade, do obstáculo, do aprendizado que a gente tem que ter, da luta, que eu não gosto de usar a palavra luta, mas apesar desse obstáculo, de tudo isso que a gente vai precisar passar, já passamos, que teremos que passar ainda, que a gente possa ser grato. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade, porque eu sei que eu precisava passar por isso. Isso está me ensinando alguma coisa. Está me ensinando. Vai me ajudar. E quem sabe, da maneira que eu consiga me melhorar, eu posso ajudar outras pessoas. Então, aqui tem uma imagem tão bonita. Olha só, um mestre com seu aprendiz ali. E o velho mestre ao jovem discípulo disse: lembre-se que não estar alegre é não estar grato. Ou seja, sorria, sorria. Eu sei que às vezes os acontecimentos, os fatos da vida não nos fazem sorrir, nos fazem chorar, sentir tristeza, perda da vontade de viver, raiva, enfim, sentimentos que são sentimentos que a gente tem por conta do planeta que a gente vive, porque isso não é do nosso espírito, o nosso eu superior não tem nada disso, né? Então, que a gente possa ter essa clareza. E aí voltar aqui. Lembre-se que quem não está alegre é não estar grato. Então, que a gente possa, por mais dura que seja a situação, procurar sorrir, agradecer. E aí, como eu falei para vocês aqui, ser alegre é ser grato sempre. Então, você imagina o que que é isso? Eu não consigo estar nesse nível ainda. Gostaria muito, mas não consigo. Mas você imagina para uma alma tão rica, que já tem essa capacidade, que entende o que eu estou tendo hoje, eu vou sorrir para ele, porque isso aqui vai passar, amanhã, depois vai acabar, e eu cumpri minha missão, eu fiz o que eu tinha que fazer. Meu mundo não é esse, né? Imagina só que nível. Pô, quem sabe nós possamos chegar ainda nesse nível. Aí aqui é o que eu trago para vocês. Porque um dia eu vi uma pessoa falando sobre o poder da gratidão. E hoje eu estava sem um colaborador para fazer esse estudo, e aí eu fiquei sem saber o que eu poderia fazer. E me veio essa frase, gratidão, essa palavra, gratidão. Falei, é com ela que vai ser o tema hoje. E para mim foi um dia de muita gratidão, muita gratidão. Então tá aqui, ó, diferença entre gratidão e obrigado. Por isso que quando a pessoa faz algo pela gente, que a gente diga gratidão, não obrigado. Por quê?
Obrigado dá o sentido de obrigação. Você fala aquilo porque você é educado, ou porque você acha culturalmente certo falar dessa maneira. Ou seja, não há um sentimento de amor naquilo ali. Você está sendo educado, obrigado. Obrigado. Agora, quando você diz gratidão, é totalmente diferente. O sentimento que você sente dentro de você é outro. E aí a explicação é querer retribuir o favor que você recebeu, né? Você está sendo grato, com amor àquilo que você fez. Muito obrigado, gratidão, tem uma diferença, obrigado para gratidão. Então diga gratidão, grato, grato, grato. Sempre, quando você costuma fazer isso, seu cérebro automaticamente já muda. Ele deixa de falar obrigado e fala gratidão. E, para mim, isso é muito significativo, porque eu sinto que a minha energia muda. Quando eu viro e falo gratidão, e as pessoas olham, assim, porque estão acostumadas a receber o quê? Obrigado, né? Que é aquela questão de fazer por obrigação. E gratidão, não. É totalmente diferente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu digo a vocês, vamos parar a gravação aqui, gratidão por cada um de vocês que chegou hoje para assistir